Oi, pessoal, voltamos então nesse último bloco da primeira parte final então do nosso curso sobre planejamento. Agora eu vou falar um pouco sobre Design Thinking, que é isso, né? E como é que a gente pode usar Design Thinking na gestão pública. No final aqui dos nossos vídeos, eu postei alguns materiais da ENAP sobre a utilização de Design Thinking e como é que o governo ele tem feito para incentivar que planejamento seja efetuado com base nesse modelo mental, né? Então, assim, para começar a discutir o tema Design Thinking, eu quero dizer que ele não é uma metodologia criada de uma nova forma de fazer planejamento, não é isso não. Ele é uma forma de se pensar durante o processo de planejamento, né? Ele surgiu, ou ele vem sendo utilizado principalmente na área de inovação lá desde os anos 70, porque era uma forma com que a indústria conseguia olhar para o que ela tinha que produzir, né? E produzir inovações constantes relacionadas a isso, né? Então, assim, uma informação interessante é dizer para vocês que lá no ano de 2020, no ano passado, mais de 75% das 500 maiores empresas, elas serão empresas que a gente não conhece hoje, né? E isso se confirmou. Essa era uma previsão lá do final dos anos, do início dos anos 2000. Essa previsão se confirmou. As maiores empresas da atualidade são empresas com menos de 20 anos de idade. Isso significa que inovação é uma palavra que não é mais dissociada. Eu sou uma empresa de inovação, né? Não importa a minha área. Ou eu faço inovação, ou eu vou morrer, ou eu não vou ser perene na atualidade, né? Então, isso é bem interessante. Design Thinking não é novo, mas é uma metodologia ou uma forma de se pensar planejamento que vem ganhando muito espaço na atualidade, junto com a metodologia ágil, né? Com metodologias ágeis, seja quais forem, Scrum, qualquer uma delas. Então, o que é design? Design é uma forma de conseguir, então, pensar alguma coisa de uma forma diferente. Design surgiu lá da origem, ou remonta à origem, né, da utilização de design, no sentido de desenhar produtos diferenciados. Como fazer isso, né? Então, design é aquilo que a gente tem por trás do desenho. Hábitos, valores, sistemas, é tudo aquilo que está por trás do desenhar, do prever, do planejar. Então, para poder fazer isso, para poder prever, para poder planejar, para poder desenhar, Design Thinking surge como uma forma de se colocar no lugar do cliente, de se colocar no lugar do usuário, de se colocar no lugar do cidadão que utiliza este serviço, da pessoa que vai usar o serviço. Então, é mais ou menos assim. Eu vou exemplificar primeiro para empresas privadas e depois para públicas. Lá com as empresas privadas, eu preciso desenhar um programa, eu preciso fazer um aplicativo novo. Como é que eu vou fazer esse aplicativo? Eu vou fazer ele pensando, no escopo que eu recebi, ele precisa ter essas funcionalidades. Se eu pensar ele só assim, pelo escopo, e só pensar ele com, vamos baixar o custo, vamos fazer ele da forma mais fácil e rápida, eu vou estar pensando ele como um projetista, eu projetando este aplicativo novo. Agora, se eu pensar ele com, e se eu usar esse aplicativo, o que eu queria que ele tivesse? Né? O que me incomoda? Essa cor me incomoda? Esse jeito, essa tecla me incomoda? Apertar ali? O que eu quero que chame a atenção? O design, enfim, que é isso. Eu me coloco no lugar daquele que vai receber o meu produto, o meu processo, o meu serviço, o que for, a minha entrega de valor, e eu penso nele no momento de fazer o planejamento.
do meu trabalho. Então é mais ou menos isso. A gente tem que lidar com um monte de questões, pensar na sociedade, pensar na conjuntura da situação em que a gente vive e nas especificidades de cada lugar que a gente trabalha no momento de construir, de planejar. Design thinking que é isso, né? É mudar o foco do meu pensamento para fazer o meu planejamento. Isso vai resultar em novas estratégias, né? Em estratégias diferenciadas, em novas formas de se fazer as coisas, porque eu vou estar focando a minha forma de construir no meu cliente, no meu usuário, no cidadão, né? E não somente no que para mim seria mais fácil de fazer. É uma nova forma. Então, é uma abordagem relacionada à inovação, né, eficaz e acessível, porque muda o modo de pensar, focado então no usuário desse projeto, barra cliente, barra cidadão, quando você se coloca no lugar daquele que efetua o planejamento no momento de construir ele. Então, você se coloca no lugar do usuário quando você está planejando. Você não planeja só pensando no que você quer, no que a universidade quer, ou nos objetivos lá do milênio para a universidade, ou nos indicadores que você quer que a universidade tenha. Você se coloca no lugar, você se coloca efetivamente no lugar do usuário, em quem está recebendo, quem vai receber esse produto, no lugar do aluno, no lugar do professor, no lugar do funcionário, em como é que ele vai agir, né, quando esse planejamento for a cabo. Então, essa é a diferença efetiva. Você pensa nisso já antes e não pensa isso só no momento de desenhar o feedback. Você pensa a priori, no momento de planejar, né? Como é que, se você tivesse recebendo isso, como é que seria a sua reação? Então, o design, a gente vai dizer lá na teoria que é um verbo relacionado a ações de planejamento para soluções de um processo. É um processo participativo, desde que você entenda o problema para conceber a solução dele, através de um desafio. É um desafio para todos. É uma forma atual, digamos assim, de inserir a participação no momento em que você vai pensar, né, de acordo com os partícipes lá do teu processo, das pessoas que deveriam estar fazendo parte, então, desenhando a solução dos problemas para uma determinada organização. Então, ao longo do tempo, o design thinking é utilizado desde do desenho de móveis, de cadeiras, eletrodomésticos, lá da década de 70, computadores, né? E ele começou com uma forma realmente de desenhar produtos, né, pensando no usuário, em como é que ele utilizaria esses produtos, e ele foi ampliando ao ponto de entrar lá na gestão pública, né, pensando no ciclo de políticas públicas, como desenhar políticas públicas utilizando design thinking, que é a utilização mais atual na área da gestão pública. Né, como desenhar ou organizar políticas públicas de forma que os planejadores se coloquem no lugar daqueles que receberão essa política, daqueles que vão estar na ponta, né, recebendo este produto, que no nosso caso é a educação, recebendo e utilizando diariamente. Então, a ideia de design cresceu, passou a fazer parte de grandes indústrias, né? A trabalhar na área de serviços também, e ele foi interagindo, foi crescendo, porque a ideia principal é você se colocar, a ideia principal é simples, você se colocar no lugar do usuário, do cidadão, o que ele vai pensar quando ele tiver que usar, o que ele pensa no momento que ele tiver que avaliar, o que ele pensa no momento que ele tiver que executar as ações que eu estou planejando. Né? E isso é uma forma de você também prever cenários, porque quando você se coloca lá no lugar de uma outra pessoa, e isso parece ser muito simples, mas isso não é. Porque no momento em que você faz isso, você realmente tem que criar o que a gente chama de persona, de personagem usuário, ou seja, você tem que entender quem é a persona que vai usar o que eu estou criando ou que vai executar o que eu estou planejando. E essa persona é livre de mim, é livre de Stephanie.
né? Essa persona é a pessoa que vai aplicar, é a pessoa que vai executar o meu planejamento. E embora pareça assim relacionado à empatia, enfim, é também, mas tem uma carga muito grande de deixar de lado aquilo que eu sou e focar exatamente naquilo que é a minha realidade pela qual eu vou trabalhar, ok? Por isso ele é bem dificilzinho assim de aplicar. Então, ultimamente ele está sendo usado para negócios, organizações, educação, governo, sistemas. E aí a gente vai citar lá o Simon, Herbert Simon, que é um cara da administração, um dos grandes da administração, que fala que todo aquele que se lança ao design está transformando situações existentes em situações preferidas, ou seja, ele está criando situações ideais. Então, quando a gente está desenhando ou está projetando alguma coisa, a gente está criando contextos. Né? E essa transformação está sempre ligada a pessoas. A gente sempre trabalha com pessoas que executam os contextos que a gente planejou, que a gente está planejando. O design thinking, então, é este modelo mental que engloba o pensamento, tanto pluralista quanto sistêmico, e vai construir futuros, né? Então, na prática, ela vai ser centrada no ser humano, né, que vai então acelerar a inovação e solução de problemas complexos. Você vai centrar os teus planos nas pessoas, nos seres envolvidos nos processos de execução daqueles teus planos, se colocar no lugar deles. Então, você vai baixar barreiras hierárquicas e cartesianas, porque você vai oferecer espaço para que as ideias surjam, né, ou emerjam de qualquer lugar, né? A partir disso, você tem que sair da sua própria zona de conforto, sair do núcleo lá de nós estamos planejando, e você tem que ir pro ok, vamos dar um jeito de todo mundo planejar, de todo mundo dar ideias. Como fazer isso? Lá numa empresa, você cria um quadro e coloca post-its anônimos, e aí qualquer um pode ir lá e, ok, nós vamos escrever aqui problemas, resoluções, indicadores, o que for, o que você quiser. E aí eles vão lá, escrevem, e aí gruda lá no quadro, naquele post-it gigante. E aí, a partir daquela junção de ideias, de indicadores, de cenários, de perspectivas, de o que precisa, o que não precisa, o que falta, o que está sobrando, e tudo e qualquer coisa que você queira falar sobre, por exemplo, a universidade, depois disso é que você vai lá, vai catar tudo que você recebeu de todas essas pessoas e vai dividir. Ah, isso aqui se refere a problemas, isso aqui se refere a planos, isso aqui são cenários, isso daqui são indicadores possíveis, isso daqui são... Então, assim, você deixa a construção livre, deixa que tudo aconteça, e depois você vai lá e separa e você junta tudo e aí consegue usar no seu planejamento. Mas a ideia é que emerjam ideias de todas as pessoas envolvidas para enxergar tudo o que pode acontecer. É uma nova forma de aprendizagem, então o ensino, a aprendizagem vai passar por esse processo, porque você vai dar a oportunidade que todas as pessoas possam falar sobre isso, sejam elas de que níveis forem dentro do âmbito ali de trabalho que você está. Então, existem 4 grandes mudanças no pensamento que são relacionadas a design thinking. As decisões são centradas no ser humano. Questionar as questões, então todas as questões levantadas importam, e como mudar essas questões ou como trabalhar para mudar elas. Construir para pensar, ou seja, você vai questionar o que aparece ali, mas você também vai usar, né, as ideias ou o que aparece ali para pensar e para refletir. E iterar, que é renovar, repetir, reiterar. Você vai renovar, você vai tentar fluir as ideias, você vai construir a partir desse monte de coisas que vão surgir. Hoje em dia não é tão difícil de fazer isso, as empresas fazem por chat, as empresas abrem lá um grande
grandes formas de se fazer. E claro, uma coisa interessante do design thinking é quando você tenta deixar anônimo, ele sempre funciona melhor, né? Quando você simplesmente lança as perguntas e qualquer pessoa pode ir lá e pode escrever. Né? Essa é uma dificuldade um pouco maior quando a gente está numa era muito de informação, que é a atual, no sentido de que as pessoas se sentem vigiadas usando o seu celular para dar respostas, porque tem o IP, porque tem localização, enfim. Mas de toda forma, a ideia é que as pessoas pudessem ofertar o melhor de si, as melhores ideias, e a partir daí você pode fazer mudanças pequenas, mudanças grandes, planos pequenos, planos grandes, que mudem ou que auxiliem, né, aquela organização. Então, o design thinking, ele tem uma nova maneira de pensar e é pautado em 3 valores, que é empatia, colaboração e experimentação. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Se despir dos nossos próprios pressupostos, compreender as ações, acolher, assimilar e acomodar as perspectivas alheias, o que é que essas pessoas buscam, né? Colaboração, pensar conjuntamente, ter equipes, trabalhar em equipe, fazer com que a equipe tenha pensamentos e capacidades de entendimento que são levadas em conta, né? Que você use empatia para isso. E experimentar, tentar, né? Tentar colocar em prática ideias novas até que elas funcionem, elas se tornem perenes, mas também sem o medo de mudar caso elas não aconteçam ou elas não sejam viáveis ou elas não deem certo, né? Experimentar. Então ali a abordagem, né, é cheia de interações, que é o entendimento, a observação, a verificação do ponto de vista do outro. Então a ideação, que é eu entendi o que eu preciso, né, o plano que eu preciso fazer, eu observo o meu ambiente, eu verifico no meu ambiente ou eu verifico me colocando no lugar das pessoas que vão usar esse sistema ou das pessoas que vão executar os meus planos, como é que elas vão se sentir efetivamente fazendo isso. Eu verifico os pontos de vista relacionados a isso, que é ok, isso vai ter um resultado positivo, vai ter um resultado negativo, não vai adiantar para nada, que diferença vai fazer? A ideação, que é a colocar na prática, então, que isso vai acontecer. O protótipo, que é fazer um teste, né? Depois um protótipo inicial, testar ele, e aí a iteração, que é verificar como tudo isso funcionou na prática, como é que essa abordagem funcionou toda na prática. Design thinking tem sido muito usado na gestão pública para as empresas governamentais pensarem, então, no seu ciclo de políticas públicas, tentando possibilitar a questão de fazer com que o gestor se coloque no lugar daquele que está usando, que vai usar o programa depois, para compreender as dificuldades, né? E compreendendo as dificuldades, adaptar, que é, por exemplo, eu trabalho com um sistema que atende famílias de extrema pobreza. De que adianta eu fazer um aplicativo? Um aplicativo que as pessoas acessam, né, esse sistema e inserem informações que são vitais para mim. Se 70% das pessoas não têm celulares, vocês entendem? Aí é melhor eu colocar uma barraquinha de acesso e divulgar na rádio tal. É mais ou menos assim que funciona Design Thinking. Eu tenho que descobrir qual é o meu público, como é que ele funciona, e aí eu vou acessar ele, e aí eu vou criar ferramentas que facilitem a sua vida. Não adianta eu fazer, né, alguma coisa altamente tecnológica e inovadora se as pessoas que vão acessar o que eu quero, elas não têm essa capacidade. Então, isso é muito importante, né? A gente pensar para quem eu tô falando, com quem eu tô falando. Essas pessoas vão entender, elas vão conseguir fazer, elas vão conseguir mudar a forma com que elas trabalham.
né? Isso é muito importante, me colocar no lugar do outro, me colocar no lugar da pessoa que precisa ou que do ser humano que está lá na ponta e que vai receber o meu produto, o meu serviço, enfim. É assim que a ideia do design thinking funciona. Aí a gente tem ali depois todo um escopozinho de como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente encontra soluções para problemas pensando em cada uma dessas etapas e o quanto elas são importantes, que aí eu não vou esmiuçar cada uma delas, por quê? Porque cada tipo de plano que a gente tem vai levar a uma forma diferente de fazer isso, né? O ciclo é esse, mas a ideia principal, a ideia básica vai depender do meu plano, né? Do que eu estou focado em fazer. Né? E aí é nesse momento que importa eu me colocar no lugar da pessoa para onde eu estou planejando, para quem eu estou planejando, porque aí eu mudo a forma com que esse ciclo acontece, eu mudo a forma com que eu construo esse ciclo. Né? Então, compreender para quem eu estou falando, né? Com quem eu estou conversando antes de planejar, importa muito conhecer o meu público, para depois poder me colocar no lugar dele, porque conhecendo o meu público eu crio personas, eu crio personagens, né? Importa, por exemplo, para o Herbes conhecer quem são as personas, professores que existem, que trabalham ali. Temos mães, né? Temos pessoas, temos idosos, temos solteiros, temos casados, temos pessoas que têm que tipo de perfil? Que gosta de viajar, que gosta de ficar na cidade, no interior, que gosta de estudar, que gosta de ler, que procurou carreira acadêmica a vida inteira. Então, assim, cada persona tem um perfil e ela vai buscar coisas relacionadas ao seu próprio perfil. Isso vai se encaixar, ela vai se encaixar naquela equipe, ela vai trabalhar com satisfação. Isso importa e importa muito para a universidade compreender, porque para atingir as suas metas, chegar aos seus objetivos, ela precisa com que toda a sua equipe, que é o corpo docente, funcionários, com que alunos, todos trabalhem em conjunto, né, para levar adiante os planos efetuados pela universidade. Aí, de novo, algumas referências, todas as referências utilizadas aqui. É isso, então. Agradeço vocês por estarem aqui conosco. Agora a gente tem a última parte, que é um estudo de caso, que é de novo com a professora Karine. Mas é isso, então. Muito obrigada e eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês quando precisar, ok?